querido investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a taxa Selic, tá? A queda da Selic que foi aí para 2,75%. E o que isso influencia nos nossos investimentos, tá? O que isso influencia, o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, antes de mais nada, eu queria dizer que o mercado, ele antecipa a queda. O que isso quer dizer? Não sei se você lembra, o mercado, tanto o IFIX quanto o Ibovespa, o mercado de ações no geral, ele vem tendo uma alta forte aí. Então, aqui no espaço de um ano para trás, o IFIX, ele teve uma alta de 7,88% e no espaço de 6 meses ele teve uma alta de 16,44%, tá? Então ele vem numa forte crescente aí nos últimos 6 meses, principalmente porque o mercado ele já precifica essa queda da Selic, essa queda na inflação e o mercado econômico aí tendendo a ficar mais aquecido e as empresas conseguirem aí fazer mais lucros, tá? Então, tendo lucro, o valor da empresa não só sobe, né, conforme a negociação de nós, os pequenos acionistas e os dos grandes acionistas também, mas também não só apenas na valorização que a gente ganha, mas também na divisão aí, quando a empresa reparte o lucro com nós, os pequenos e grandes acionistas, tá? Então, o Ibovespa também teve uma forte alta nos últimos 6 meses de 17,52% e em um ano ela teve uma alta aí de 6,04%, tá? Então, para você perceber que o mercado ele já precificou essa queda antes. Então, a gente tem que olhar para o futuro, tá? Quando a gente vai investir, mas vamos seguindo aqui. Para o ano de 2024, a previsão é que ainda a gente tem aqui, a gente vai ter mais queda ainda esse ano aqui, é o que os analistas estão falando e também o Copom ele vem dando a entender isso daí, que ainda vai cair mais 0,5 pontos percentuais, tá? Tem mais 2 reuniões aqui para frente, dia 31 e 1º de novembro e 12 e 13 de dezembro, tá? O Copom, para quem não sabe, tá? Vamos informar se vamos dizer assim, a cúpula, né? Que analisa aí se é possível descer a taxa Selic aí de acordo com a inflação que está no momento. Ou seja, a inflação nesse momento está sendo controlada e o Copom ele vê oportunidade ali sim de abaixar a Selic e aumentar aí, aquecer o mercado no geral, tá? Então, a gente vai dando continuidade aqui e dizendo que a previsão para 2024 é que caia aí para 9 pontos percentuais, tá? Mas pode ser que seja um pouquinho a menos, tem pessoas que estão falando ali, analistas que estão falando ali de 8,5, pode ser que caia mais. Tudo vai depender do cenário adiante, tá? Não adianta o Copom ele querer derrubar, falou que para 2024 vai cair lá para 9 pontos percentuais, mas ele não pode fazer isso a qualquer custo, tá? Até engasguei aqui. Não pode fazer isso a qualquer custo. Vai depender ali realmente como que está a inflação no nosso país. Não adianta nada ele baixar a Selic e a inflação depois, logo em seguida, ela começar a subir. Esse efeito é pior do que se ele não abaixar, tá? Então, por isso que muitas vezes eles fazem reunião e fica ali segurando, não abaixa, mantém a Selic da forma que tá, porque senão é 2 trabalhos de abaixar e ter que subir a Selic novamente. E isso daí causa efeitos não tão agradáveis, tá? Então, às vezes para eles não terem esse desagrado aí de ter que abaixar e logo em seguida subir, eles seguram a queda aí e acabam não descendo a Selic, tá? Mas você precisa entender tudo isso, que a previsão, né? A previsão é de que caia lá para 9 pontos percentuais, mas o negócio é ficar de olho aí como vai andar a economia nos próximos meses. Mas com tudo isso, você tem que se preparar.
E aí você deve estar se perguntando, e agora? O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu te pergunto, você já traçou sua estratégia? O que você pretende fazer aí com suas ações? Se você não traçou uma estratégia das ações que você quer ter em carteira, você precisa fazer isso em primeiro lugar, tá? Porque se você tem definido quais ações você tem em carteira, qual o preço teto que você quer comprar essas ações, se elas estão abaixo do seu PVP, quando você define isso, você fica tranquilo, você sabe o que fazer nessa situação. O que você vai fazer? Pelo menos eu estou fazendo da seguinte forma: eu aproveito as quedas da bolsa e compro ações da carteira que estão baratas. É simples, gente. É o feijão com arroz, é você fazer o que você definiu que iria fazer. Com queda, com alta, não importa, você continua comprando as ações. Lógico, você vai escolher ações ali que estejam a bons preços e aproveitando as boas oportunidades. Hoje mesmo a gente teve aí uma queda do Ibovespa. Foi lá para 116 e do IFIX também, eu só não coloquei aqui, mas foi lá para 116 mil pontos, tá? Caindo aí 2,15 pontos percentuais, é bastante, tá? E logo em seguida do Tesouro Selic ter caído, da taxa Selic ter caído ali para 12,75. Teoricamente, na teoria, né, era para o mercado estar feliz, se alegrar e fazer o movimento contrário, fazer a subida, né? A subida das ações, a subida dos fundos imobiliários. Só que, ó, como você vê aqui, o movimento foi totalmente contrário. Então é nessas oportunidades aqui, ó, que acontecem essas quedas, que você vai aproveitar para fazer os seus aportes. E eu vou mostrar aqui um detalhe para você, ó. Eu vou sair dessa tela aqui, vou mostrar minha planilha aqui para você perceber aí o meu valor, tá? As minhas ações, e você ficar de olho para aproveitar essas oportunidades também. Eu já até tinha aberto aqui, que eu tava tentando gravar esse vídeo, chegou gente aqui em casa e eu tô refazendo. Então eu já tinha aberto aqui, ó, Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil hoje teve uma queda de 2,29 pontos, tá? 29%, ou seja, bastante coisa. Então, quem tem Banco do Brasil na carteira, aproveita essa oportunidade, tá? Não deixa passar, porque o Banco do Brasil, se eu não me engano, está no PVP aqui, ó, de 0,82. O que isso quer dizer? Ele está aí 18% mais barato, seu preço patrimonial aí é 56,97 e o Banco do Brasil está sendo cotado hoje a 46,61. R$10 aqui teoricamente, né? R$10, teoricamente não, quase R$10 de desconto aí. Então, tá bem abaixo aí do seu PVP. Outra empresa aqui, ó, que eu tenho em carteira, Transmissão Paulista. Hoje ela não teve queda, ela teve uma pequena alta, tá? Mas ela ainda continua muito abaixo aqui do seu valor, muito abaixo não, mas está abaixo aí do seu valor patrimonial, com oportunidade aí ainda de comprar a bons preços, e também ela está abaixo aqui do meu preço teto, que o meu preço teto baseado aqui, ó, nos últimos 5 anos de pagamento de dividendos é de R$ 27,23, tá? Então eu aproveito essas oportunidades de queda aqui, tanto da Transmissão Paulista quanto do Banco do Brasil, tá? O meu PVP, de acordo com os últimos pagamentos, não tá interessante, mas é por isso que você tem que criar a sua estratégia e saber analisar as ações. O Banco do Brasil, ele já informou aí, e já falei isso aqui também no vídeo, vou deixar o videozinho aqui para você assistir. Ele já informou que ele quer manter o pagamento de dividendo dessa forma que tá aqui, ó, nesse payout, tá? Pagando aí bons dividendos, tá? Então, ano passado ele pagou aí 4,17, esse ano ele já tá em 3 e pouco, tá? Pagou já 3 e pouco de dividendo e vai pagar ainda mais até o final do ano. Ou seja, ele vai ultrapassar esses valores aqui. Então, eu não vou levar em consideração o preço teto, porque esse preço teto vai mudar, a tendência é ele mudar. Então, eu vou levar em consideração, na questão do Banco do Brasil, o valor patrimonial, tá? Então, você tem que saber avaliar a empresa
para saber o que você vai fazer, qual indicador você vai utilizar para poder comprar ação a bons preços, tá? Você tem que ficar bem atento nisso. Aqui, BB Seguridade ainda está abaixo do meu preço teto, porém, né, muito acima do PVP, só que empresas de seguro geralmente vão estar acima do PVP. Ó, aqui, ó, Caixa Seguridade entrou há pouco tempo aí na bolsa e já está muito acima do PVP e provavelmente vai continuar, tá? As empresas de seguro geralmente negociam muito acima aí do que elas valem, porque elas não têm muito gasto, né? Então elas têm muito dinheiro entrando, pouco dinheiro saindo, então isso faz com que elas sejam negociadas assim a um preço muito maior, tá? Então a gente dá continuidade aqui, ó. Os fundos imobiliários, eles também têm oportunidades aqui, o XPMOL, tá? É o que eu quero aportar esse mês. Ele está aí em 0,98 o seu PVP, porque o valor patrimonial dele é de R$ 112,50 e ele está sendo cotado hoje a 110, ou seja, está com belo de um desconto. O valor patrimonial meu preço teto dele é mais abaixo. Porém, com esse valor patrimonial mudando, os pagamentos de dividendo provavelmente podem mudar também, tá? Então é tudo, como eu falei, é tudo análise que você precisa fazer. Por isso que você não pode ter, por exemplo, tudo isso aqui de ação. Isso aqui para mim é muito, eu não tenho tudo isso aqui. Eu tenho na carteira, quer ver? Vamos abrir a carteira aqui. Eu tenho, se eu não me engano, 5 ações e 4 fundos imobiliários. Pretendo continuar assim durante um bom tempo para aumentar os meus aportes. Só não tá indo aqui, tá? Tô tentando carregar e foi. Aqui, ó. As ações que eu tenho em carteira é BB Seguridade, Klabin, Transmissão Paulista, Banco Itaú e Banco do Brasil. O Banco Itaú aqui, que tá zerado, tá vendo? É o que eu tinha a YouTube 4, mas eu deixo aqui também, não tem problema não, para eu saber o quanto que eu tinha dela, quanto que eu vendi, tá? Eu deixo aqui. E aí, os fundos imobiliários também, ó, eu tenho 4 aqui, tá? BTG, XPMOL, VILG e a LZR. Como você pode ver aqui, o BCFF11 eu não tenho, eu tenho até que atualizar aqui, que eu fiz algumas compras e eu não adicionei aqui na planilha, mas no final do mês eu mostro como que tá a atualização aqui. Então é basicamente isso, tá? Eu tenho poucas ações e poucos fundos imobiliários. E no exterior eu tenho esses dois ETF, esse ETF e esse REIT, tá? Então basicamente essas que eu tenho em carteira, tá? 5 ações, 4 fundos imobiliários, um REIT do exterior, no caso, né, e um ETF. Eu não quero ter mais que isso, eu não quero ter, por exemplo, isso tudo aqui, ó, que eu tô mostrando aqui nessa tabela para vocês, tá? Isso aqui é muita coisa para você analisar. Eu apenas tenho aqui empresas que eu tenho interesse de ter na carteira, né, respeitando aí o limite aí de no máximo 18 empresas. Hoje eu estou aí com 5 ações, 4 fundos, ou seja, 11 empresas aí na carteira. Não quero ter mais que isso, tá? Sempre se eu for colocar uma, eu vou tentar tirar outra. O limite é 18, mas 18 eu ainda acho muito. Então vou tentar ficar sempre nessa faixa aí de 11, 12, 13, tentar manter nessa faixa, tá? Então é basicamente isso. Você não pode... Não é que não pode. O ideal não seria você ter tudo isso aqui para você conseguir avaliar a ação e ver esses detalhezinhos que eu falei. Por que eu não vou levar em consideração o preço teto de R$39? Por conta desse pagamento de dividendo que vai ser mais elevado nos próximos anos. Então todas as ações vão ter um detalhe, e aí você tem que estudar para saber o que você vai levar em consideração, tá? No canal aqui eu sempre vou colocando informações para vocês, mas é importante que vocês definam as análises, as ações que você quer ter em carteira. Então foi basicamente isso o vídeo de hoje. A ideia é que você não fique surtando porque a Selic vai cair. Se a Selic cair, você vai continuar fazendo os seus aportes, como eu defini aqui, ó, no meu. Aqui o meu objetivo é basicamente esse que eu vou mostrar aqui para vocês, ó.
comprar empresas perenes que são boas pagadoras de dividendos, tendo uma carteira diversificada, com a finalidade de viver de renda e me aposentar com 40 anos. Ou seja, os setores que eu invisto são basicamente esse aqui: energia, banco, fundos imobiliários, exterior, né, que entra o REIT e o ETF, seguradora e papel e celulose, que no caso é especificamente a Klabin, tá? Então, defina a sua estratégia, tá? Defina qual é a sua estratégia. Defina as empresas que você quer ter em carteira, mas se o seu objetivo é ter uma carteira previdenciária, como o meu objetivo aqui é de ter a carteira previdenciária, então o ideal aí é que você tenha empresas dos setores que estão chamados aí BEST, né? Setor de energia, setor de bancos. Para mim, o setor de fundos imobiliários é um setor BEST também, tá? Porque a economia não gira sem os fundos imobiliários, sem os galpões logísticos, sem nada dos fundos imobiliários. O mercado aí, o mercado tanto de ações, né, como a economia, ela não funciona também. Então eu acho sim os fundos imobiliários necessários aí. É óbvio que quando acontece uma pandemia, pode acontecer aí dos fundos imobiliários caírem, mas assim como aconteceu também com as ações. Então, eu não me preocupo. Na minha carteira, os fundos imobiliários são considerados também BEST, tá? Então, por isso que você precisa ter a sua estratégia e não ir igual piolho na cabeça de um e de outro. Estude, pegue as informações, pondere de acordo com o seu perfil, ponto, tá? Por exemplo, empresas de varejo. Eu não tenho paciência para empresas de varejo. Falar bem a palavra certa é isso, porque eu sei que empresa de varejo vai ser mais volátil do que o normal, do que uma empresa de energia, que é empresa de energia, eu invisto ali especificamente no setor de transmissão. Então é uma empresa que vai estar ali, vai pagar, tem contratos lá de 30 anos, ela tem previsibilidade de pagamento, entendeu? Já o setor de varejo não. Por exemplo, ele é muito mais afetado do que essas empresas aqui, por exemplo, de energia. Enfim, é isso. Trace sua estratégia e não fique chutando conforme a Selic cair ou subir, tá bom? Essa foi a dica de hoje. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, tá? E ativa o sininho aí, ativa as notificações para você acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!